Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor, por mais um dia nessa existência. Você aí, aonde você se encontra neste momento, que a paz de Deus esteja com você. Chame Ele, o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Nós damos graças a Ele por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui novamente para gravar mais uma semente de luz. Do nosso estudo Vida Além da Vida. Nós vamos gravar hoje o capítulo 4 do livro O Céu, o Inferno ou a Justiça de Deus. É o 4º livro da codificação de Kardec. No vídeo anterior, nós gravamos o 3º capítulo sobre espíritos felizes, provando a imortalidade da alma e que a morte não existe. Hoje, porém, nós vamos falar do outro lado, os espíritos infelizes. Só que tem uma coisa, espírito infeliz não quer dizer espírito perdido, atrasado, espírito mau, não. O espírito, a doutrina dos espíritos nos ensina, morrendo no corpo, o espírito volta para o plano espiritual. Com a morte do corpo, ele não vai virar santo e nem demônio. O espírito continua a ser o que ele é, porque nós somos o que nós pensamos. O espírito que viveu nessa existência, na maldade, como terrorista, como autoritarista, como revolucionário, guerreiros, fazendo todo tipo de maldade, destruindo o que ele encontra pela frente, pela sua cabeça. Ele passa para o outro lado da vida, ele continua feliz, porque lá ele vai continuar fazendo aquilo que ele fazia e muito mais ainda. Mas o espírito se torna infeliz quando ele percebe que este caminho não leva a lugar nenhum. Ele não retrógrada, mas também não evolui. A pessoa fica estagnado no tempo e no espaço. Quando ele vê que ele está perdendo tempo, então ele se arrepende. Aí que vem a infelicidade. Aí vem o sofrimento. Aí vem o inferno criado pela sua mente. Nós falamos num vídeo anterior, se você procurar, onde nós falamos sobre o purgatório. Nós falamos do Papa Gregório. Inclusive, nós estamos falando dele para retificar um erro que nós falamos. Porque nós dissemos lá que a filha dele, a Matilde, foi em socorro dele. Não é filha dele, não, é a mãe dele. Porque Papa não tem filho, né, minha? Então nós enganamos, é a mãe dele, a Matilde, porque Gregório, o Papa Gregório, foi aquele que inventou, que criou o purgatório. Criou a indulgência, aquele meio que poderia comprar a salvação da família com dinheiro. Como que ele tivesse um monopólio
do mundo espiritual. Nesse intercâmbio nasceu a Inquisição, que foi a maior vergonha, a maior derrota da Igreja Católica em toda a sua história, porque ela provou que realmente é o DNA do Império Romano, aquele império tirano, autoritário e terrorista. Quando percebe, foi no século IX, 900 e pouco viveu esse Papa. Ele comunica, parece na história do Chico Xavier, A Libertação, mais ou menos nos anos 40, percebe? Quase 1000 anos. Porque ele era feliz lá, porque ele criou uma cidade estranha, ele criou o purgatório lá nas trevas. Mas, com o tempo, todo espírito ele pode ficar o tempo que ele quiser. Mas um dia ele vai chegar à conclusão que ele vai cansar da solidão, de ficar estagnado, porque fica estagnado. Ele vai perceber que ele pode evoluir. Então vai começar o arrependimento. Então o Papa Gregório começa a se arrepender, a perceber que ele não está indo para o caminho certo. Ele quer modificar. Aí nasce a brecha. Porque quando o espírito começa a se arrepender, então o plano espiritual entra para ajudar. É nessa intervalo que a mãe, que já sondava ele, tentando ajudar, porque a mãe não desiste nunca, né? É como Deus. Não desiste nunca de nós. Ela percebe, então, ela pede ajuda para o nosso lar, para recolher o Papa Gregório. Nós também vamos falar do espírito que era amigo de um médio de Kardec. Ele pede ajuda ao médio. Kardec invoca ele. E Kardec faz a primeira pergunta. Você é feliz? Como você está? Né? A pergunta é essa. Como você está? Muito triste, muito infeliz. Mas por quê? Você foi feliz na Terra? Na Terra eu fui feliz. Porque eu vivi na carne. Eu tinha uma família de muitos patrimônios. Eu tinha tudo que eu queria na carne. Aproveitei a vida, viajei pelo mundo inteiro. Fiz tudo o que eu queria fazer, eu poderia comprar o que eu quisesse. E não se preocupei com o mundo espiritual. Agora que eu estou aqui, eu percebo o erro que eu fiz. Porque esse patrimônio, esta família, a saúde, eu tive um corpo sadio. Foi uma oportunidade para mim evoluir. E eu fiquei estagnado com o meu egoísmo, com o meu orgulho. E agora? Agora estou arrependido, por isso que eu estou triste. O que você tem que fazer? Você não é feliz com isso? Não, porque a lei do universo, ela é perfeita, ela é justa. Aquilo que nós ensinamos no nosso estudo, meu irmão, que Deus não perdoa. Não, o perdão foi criado pela igreja para negociar, porque o perdão da igreja é comprado, não é doado. Se você tem dinheiro, você compra o perdão, senão você vai para o inferno. Não tem perdão, não tem desculpa. Agora, Deus não perdoa, Ele dá chance, Ele dá oportunidade, Ele dá outra. Por mais que você erra, por mais que você é derrotado, Deus sempre nos estende a mão, sempre nos dá uma oportunidade para que nós começamos de novo. Então Kardec pergunta, o que é que você tem que fazer para ser feliz? Tenho que reencarnar novamente. Eu vou ter que aprender,
estudar, se preparar, escolher uma nova família, um outro corpo, numa nova existência, e voltar e provar que eu arrependi mesmo, que eu estou arrependido. É o caso do ladrão da cruz, querido irmão. Quando nós falamos que está errado, que a igreja tirou a vírgula por causa da reencarnação, às vezes as pessoas nos criticam. O ladrão da cruz, ele não foi para o paraíso naquele dia com Jesus, porque nem ele, nem Jesus foi para o paraíso naquele dia. O ladrão tem que reencarnar, escolher uma nova vida e provar que ele realmente se arrependeu. Atingir a estatura da perfeição, para então ele ir dar aquele salto quântico para o mundo feliz. O lugar em que Jesus foi preparar para todos nós. Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso, mas não disse naquele dia, não. Todos nós vamos para o paraíso um dia, quando nós se arrependermos e provar o arrependimento. No vídeo anterior, nós escrevemos sobre a viagem. A viagem é o desencarne do corpo. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, ele fala do caso do desencarne. É semelhante ao homem que está no porto. Ele perdeu a sua casa, ele tem que viajar, tomar o vapor agora para atravessar o oceano e para outro mundo. Mas lá do outro lado, então, o nosso irmão faz uma pergunta. Você tem alguma mochila aí? Você está levando algum agasalho, alguma roupa? Você sabe qual é a veste que veste lá? Você tem algum endereço, algum cartão, o nome de alguém esperando você lá do outro lado? Você tem alguma moeda no bolso? Você sabe o valor da moeda de lá? Você sabe a língua? Qual é a língua que fala lá? Porque se você não saber nada disso, você vai estar em mau lençol. Agora falamos do suicida, aquele que transgride a lei do universo. Esse não toma o vapor, não. Ele entra escondido, né? É o clandestino. É a pior maneira que tem para viajar. Porque quando ele chegar do outro lado, o que ele vai fazer? Se você se interessa saber sobre o suicídio, nós temos na internet a história do livro dramatizado por psicofonia, né? por palavra, por diálogo. E temos o livro A Memória do Suicida. Ivone do Amaral Pereira conta a história de 10 suicidas que foram libertos. Camilo Castelo Branco é o espírito que passa para ela a história. Ele conta que ele foi em Portugal um escritor famoso, milionário, mas na velhice ele perdeu a visão. E com medo da derrota, da pobreza e da dificuldade que a família ia ter, ele suicidou-se, dando um tiro na vida. Ele ficou por muitos anos no Vale do Suicida. Percebe a misericórdia de Deus. Quando o suicida, vai para o mundo suicida, os bons samaritanos recolhem ele, leva para um local onde tem umas cavernas. E lá eles cerca, cuida deles, para que os obsessores, os espíritos trevosos não venham escravizá-lo, vampirizá-lo. Ele fica protegido, esperando eles se arrependerem. Quando ele se arrepende, como Camilo se arrependeu, então ele foi recolhido com esses outros 9 amigos. Foram levados para o pronto-socorro do Hospital da Legião de Maria. E lá ele ficou por 50 anos.
todos voltaram a reencarnar. Ele demorou 50 anos, porque ele tinha medo. Porque chegando lá, ele foi recuperar a visão dele. Aí ele foi aprender, foi se preparar para escolher uma nova família, para escolher um outro corpo, uma nova existência, mas ele teria que nascer cego de nascença agora, porque o suicídio é isso mesmo. É a mesma coisa que você está assistindo um vídeo, você clica, congela ele, dá o play, congela ele, ele para. Ele não vai nem para frente nem para trás. Se você quiser continuar a ouvir aquela história, só você clica novamente, ele continua dali para frente. Ele não volta para trás. O suicídio é isso. A existência do suicídio, a vida do suicídio, ele vai indo. Suicidou, ele tanguina. Você volta para o plano espiritual, vai ter todo esse sofrimento. Aí você tem que reencarnar, voltar naquela estaca, vindo com a sequela do suicida. Igual Camilo Castelo Branco vai ter que nascer cego. De nascença, ele vai ter que vencer essa cegueira. Igual eu sou cego deficiente. Fiquei cego por pressão no olho, deslocou a retina. Não tem transplante, não tem. Então, mas quando o religioso vem orar por mim, ele coloca a mão nos meus olhos, repreende a Satanás e fala, olha, o Senhor está falando que ele vai abrir seus olhos. Não vai não, meu irmão. Era para mim nascer cego de nascença. Mas aquilo que nós falamos com Deus, a gente não paga nada não, mas a gente se negocia. A minha avó, ela está num mundo superior ao nosso. Em algum lugar dessa vida, né, nós temos uma ligação. Ela desceu até nós, no nosso planeta Terra. Primeiramente, há 14 anos eu fui filho dela. Certamente para recuperar algum tempo perdido. Depois eu nasci novamente como neto dela. Ela então passou para mim essa missão, para mim fazer este grupo, fazer esta obra que eu faço, que eu estou gravando esses vídeos. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 69 anos, que eu construí o grupo, que comecei a enviar semente de luz para o mundo, eu perdi a visão. Agora eu posso continuar, porque o grupo está formado através da tecnologia do futuro, então eu continuo. É assim que funciona. Se você quer saber mais sobre isso, é só nos procurar. Entra na internet. Se você está conosco pela primeira vez, assiste os outros vídeos anteriores, assista a viagem, assiste o purgatório, a criação do purgatório. Começa do começo. Se você ainda não escreveu no nosso grupo, escreva. Nos ajuda a propagar essa doutrina. Porque o Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, o GK, nós não somos uma igreja. Nós não somos uma casa espírita, não. Nós não somos outra religião, não somos outra doutrina, não. Nós somos um grupo de pesquisa. Nós estudamos, nós pesquisamos o Evangelho de Jesus, que é o primeiro Consolador. O segundo Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. Ambos falam do sonho de Jacó, da escada de Jacó, do intercâmbio entre as duas humanidades, a de cima e a de baixo. Irmão, irmã, se você não sabe, porque se você é religioso, a igreja não explica, a igreja complica. Porque a igreja, os políticos, quanto menos você conhecer a verdade, mais é melhor para eles te manipularem. Irmão, nós somos filhos legítimos de Deus. A igreja diz que nós somos filhos adotivos. Jesus, no Evangelho de João, ele prova que nós somos filhos legítimos de Deus. Jesus prova a imortalidade da alma, prova que a morte não existe. Esse fenômeno que a igreja usa para amedrontar, para negociar, para encher os seus cofres com as nossas moedas de ouro, vendendo aquilo que não é dela,
aquilo que não pertence a ela. A igreja não tem o monopólio de Deus e nem de Jesus. Jesus e Deus é o monopólio da humanidade. Então você é luz, você é filho de Deus. Se você, meu irmão, tenha cuidado, deixa de ser escravo. Jesus, ele declara que ele veio nos libertar. Nós somos escravos das igrejas, das religiões. Ele veio e nos libertou. Seja liberto. Jesus abriu a porta da senzala. Ele deu a carta de alforria, que é a carta magna. Essa carta magna ele selou com sangue lá no Calvário, no dia que ele venceu a igreja. Lá no Gólgota, ele não morreu para salvar do nosso pecado, não. Ele morreu para nos salvar da igreja, porque o pecado quem inventou foi a igreja. Portanto, nós convidamos a você, venha pesquisar conosco, venha estudar conosco, entra na internet, envia e-mail para nós, ou faz aí um comentário, faz pergunta, nós responderemos no final. Nós estamos estudando 2 estudos. Numa semana nós estudamos Nosso Lar, na outra semana o livro O Céu e o Inferno e a Justiça de Deus. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um monitor deste grupo. Estamos sempre com os braços abertos para receber você. Seja bem-vindo no nosso meio. Jesus te ama, mas nós também te amamos muito. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.